Bem-vinda, empresária, ao LideriCast, podcast da Liderica, a comunidade que acolhe, conecta e desenvolve mulheres empreendedoras como você. Só que antes do nosso primeiro episódio de hoje, quero convidar as minhas amigas que estão aqui comigo hoje, Alice Lima, do ramo de cerimonial. Obrigada, amiga, pela parceria, pelo apoio. Estamos Olá, aqui pessoal. unidas. Vanessa Brits, fotógrafa corporativa, também que está aqui conosco hoje, nesse momento tão especial. Obrigada. E nós vamos hoje, antes de dar até o tema do podcast, a gente tem alguns agradecimentos, né, para fazer. Sim. E temos um agradecimento especial, que é o agradecimento às nossas patrocinadoras que acreditaram no nosso LideriCast. Karen Mendonça, motorista particular executiva, obrigada, amiga. Select Tour Viagens, que é uma agência especializada em oferecer experiências personalizadas, tanto para o seu lazer quanto para o trabalho. Eles acreditam que cada viagem é única e o foco é você, seu perfil, seus desejos e as suas necessidades. Nada de pacote engessado ou propostas aleatórias. Obrigada, Select Tour. Queremos agradecer a Master Speaking, porque falar inglês abre portas, transforma carreiras e realiza sonhos. Com método humanizado e acolhedor. As aulas são online e você pode aprender de qualquer lugar do mundo. Obrigada, Master Speaking. E agradecemos também a Home Sushi Home Sanja, o melhor delivery de comida japonesa. Tudo feito com ingredientes frescos, cortes perfeitos e apresentação impecável. Baixe o app e aproveite 12% de cashback em todos os pedidos. Muito obrigada a todos os patrocinadores que acreditaram no nosso LideriCast. E Paula, jogando para você agora, gostaria que você apresentasse aqui qual que vai ser o tema de hoje, sobre o que falaremos hoje nesse episódio. Gente, hoje o tema é muito especial, hein? É um tema que toca o nosso coração, por isso que nós estamos aqui, que é espiritualidade nos negócios. Já pararam para pensar se dá match, espiritualidade, trabalho, dá pra misturar empreendedorismo, isso tudo, dá para misturar tudo? Ah, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Será? Então, será? Vocês são duas pessoas em uma só? Não é verdade? Bom, temos uma primeira pergunta aqui para começar a esquentar o clima e a gente poder falar sobre esse tema que é tão desafiador para tantas pessoas. É. Certeza. Pergunta número 1. O que significa na prática trazer espiritualidade para os negócios? Eita. E aí? Quer começar, amiga? É um pilar, para mim, muito natural, né? A fé, a espiritualidade, a fé, esse nosso lado de conexão com o divino, né? Independente da religião que escolhamos. A minha religião é católica, porém a gente sabe que espiritualidade é algo que emana várias proporções. É a gente buscar evoluir o nosso humano, porque não tem como a gente fazer trocas, negócios, sem passar por uma pessoa. Todos nós temos a questão humana, né? Somos todos humanos e buscamos essa conexão divina para evoluir, sim, para ser alguém melhor, para trazer ao nosso dia a dia, aos nossos empreendimentos, essa humanização que hoje se fala tanto, mas ainda estamos muito distantes de alcançar essa humanização nos nossos negócios, nossos relacionamentos, nas nossas parcerias. E eu acredito que, para mim, é importantíssimo, porque me ajuda a aplicar nos meus negócios, nos meus contratos, nos meus atendimentos, a minha humanidade passando por esse lado espiritual. Um pouco, assim, um resumo. Eu concordo, é. E como diria Escrivá, né, São José Maria Escrivá, através da espiritualidade, no nosso caso, né, somos católicas, você pode, né, e deve se santificar através do trabalho, no trabalho e no ordinário, gente. Não é assim, a gente fala espiritualidade no trabalho, eu vou ter que ser freira, aí o outro está pensando, eu vou ter que então ser uma missionária, ir para a África, largar tudo. Não, é no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, principalmente nas pequenas coisas. Eu lembro de uma passagem, me veio agora à mente, de Escrivá falando para um padre. Eles estavam num escritório, não sei onde eu li isso, não sei se foi no livro do Padre Fausto, e aí a porta bateu, não sei se foi o vento, enfim. E daí Escrivá olhou para esse padre e falou assim, conhecendo a nossa obra, você vai aprender até como fechar uma porta. Ou seja,
Tem coisa mais ordinária, mais cotidiana do que abrir uma gaveta, fechar uma porta, fechar a porta do carro. E eu entendo que termos o pilar espiritualidade fortalecido vai até neste mínimo detalhe. É lindo demais. Mínimo detalhe. Com certeza. E como Jesus veio para esse mundo para amar e servir. E muita gente confunde essa questão do servir com caridade, que a gente não é ONG, nós somos uma empresa, nós precisamos sim ter dinheiro, certo? É para isso que a gente tem empresa. Certo. Porém, eu estou servindo ao meu cliente. Olha só. É o servir. É cumprir um propósito. Ah, mas está me pagando? E daí? Eu continuo servindo um propósito, eu continuo ajudando, servindo, amando aquele meu cliente. Com certeza. E quando você fala servir, Vanessa, muito importante isso, gente. Olha esse detalhe. O servir, você dá aquilo que você tem. O que você tem? Ah, mas o fulano me tratou assim, no meu trabalho tem uma pessoa chata. Mas você é chata também? Você vai ser mais uma? Então você precisa dar aquilo que você tem. O que eu tenho? Eu tenho amor, eu tenho alegria, eu tenho ânimo todos os dias? Não. Porque somos o quê? Humanos. Mas a gente pode trabalhar isso dentro de nós e dar aquilo que a gente tem. O nosso melhor. Sempre, sempre. E o servir o próximo é uma das formas de servir a Deus. Sim. Certo? Que a gente pode servir a Deus de algumas formas, de várias formas. E se você não está servindo o próximo, você também não está servindo a Deus, que nos pede para amar e servir o próximo. Inclusive, falando de espiritualidade, me vem virtudes. Né? E aí você fala, será que eu estou fazendo isso com o outro? Será que eu estou me mortificando? Não existe virtude sem mortificação. Posso aproveitar esse momento para falar de um versículo? Por favor. Da Bíblia? Abra sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Provérbios, né, gente? Aqui fala muito claramente. Provérbios 16, versículo 3. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. Então, como trazer a espiritualidade para os negócios? Confiando o seu negócio a Ele. E é assim que a gente serve. Confiando a Deus o nosso negócio. Exatamente. Para que Ele passe à frente. Isso aí. E vai ser o cenário perfeito sempre, gente? Tudo bem? Tranquilo, perfeito? Não. Mas a confiança. Mas a confiança. Essa é a diferença. Uma pessoa bem evoluída no seu lado espiritual, ela pode balançar, ela pode ter momentos de aridez, mas ela não desiste, ela não desanima, porque ela confia. E é esse pilar mesmo, não tem outra palavra, é um pilar. O que é um pilar? É uma coluna que sustenta realmente, e aí esse é o tema. Avançando, como que a espiritualidade pode influenciar a forma de tomar decisões empresariais? Uau! E como pode ser vivida na prática, no dia a dia, no ordinário? Vanessa? Como viver isso no dia a dia, na prática? Bom, algo que eu faço no meu dia a dia é justamente rezar antes de começar os meus negócios. Boa. Então, primeiro é entregar a Deus, entregar os meus negócios a Deus, entregar cada cliente, pedir para que Deus me utilize como instrumento, para que como eu quero servir, então que eu possa ser um instrumento dele aqui. Eu não sou nada, né? A gente não é nada aqui nessa terra, mas estamos aqui a serviço dele, como sou operária. Então, e é isso que eu faço todos os dias. Eu chego lá no estúdio, inclusive, velas de Vivat, por favor. Tenho a vela lá de São José, que São José é padroeiro, para quem é católico sabe, São José é padroeiro, né, do trabalhador. Então eu tenho lá minha vela de São José, que eu acendo para ele, faço a oração do empreendedor, inclusive, e que lá fala, que sejamos sal da terra e luz do mundo. Então eu sempre peço para Deus, eu faço oração pelos meus clientes, para cada venda que eu faço, eu ofereço uma oração, porque se o meu próximo cresce, eu cresço junto. Então no meu dia a dia é isso que eu faço. Eu faço uma oração e estou ali prestes a servir, para que eu possa ser também instrumento de Deus na vida de cada cliente que passa por mim. Perfeito. Sabe o que me fez lembrar uma conversa que eu tive com uma pessoa próxima a mim? E numa conversa bem informal de WhatsApp, ela falou assim, eu preciso partilhar com você algo que tem a ver com o que a Vanessa falou e eu me lembrei. Aí eu falei, o que é? Uma vez, Paula, a gente estava conversando sobre um certo problema, um certo desafio, e você não me respondeu o que você iria fazer. Você me falou assim, ok, eu vou orar e depois a gente conversa.
E ela achou aquilo muito esquisito, muito estranho. Como assim? Que história é essa? Vai orar e depois dar resposta, depois conversa. E aí, esta é a resposta à sua pergunta. É você colocar Deus no centro, porque é do céu que vem, né? A sabedoria, o discernimento. Deus sabe todas as coisas. Deus ouviu conversas que você não ouviu. Então, quem mais pode ser o seu mentor, o seu sócio majoritário do que Deus? Então, sim, antes de assinar um negócio, eu vou rezar. Será que realmente é esse contrato? Eu devo assinar ou não? Antes de executar uma mentoria, um ensaio fotográfico, realizar um evento, eu vou rezar e vou entregar todas essas pessoas a Deus. Hoje na missa, que inclusive é uma forma de preparação, como é que eu coloco isso? Antes da gente realizar esse podcast, eu fui à missa, então a gente reza, a gente orou aqui no estúdio, entregando. E o padre falou algo muito interessante, né? Ele falou, o padre Luiz Fernando, você pede bênção, mas você abençoa as pessoas? Uau! Forte. Opa! Você pede bens materiais e tá tudo bem. Mas você é uma boa doadora? Que história é essa de só estou pedindo? Eu peço a providência. Eu sou canal de providência na vida de alguém com o meu trabalho. Eu entrego só aquilo que me foi contratado. Eu vejo a necessidade real do meu cliente. Como a Vanessa falou, todo mundo precisa pagar conta, boletos. É o mundo, ninguém inventou a roda. É assim. Mas será que é só aquilo mesmo? Será que eu posso dar algo a mais? Será que eu posso melhorar a vida do meu cliente? Com o meu trabalho, com a minha vida. Gente, isso é muito profundo, isso é muito lindo. Isso aqui não é poético, não é um livro de romance, não. É a vida mesmo. É a vida. Mas é muito lindo. E muitas vezes, você falou uma coisa muito importante, né, Paula, eu tô abençoando o outro também ou só tô querendo bênção? Muitas vezes o seu resultado mostra isso. Opa. Como é que estão os seus resultados? Estão satisfatórios? O que será que você está fazendo? Você está entregando para Deus? Você está fazendo sua parte? Você está falando, Jesus, vem aqui, toma conta do meu negócio? E aí eu vou além. Nossa. Paula, eu não acredito no que as pessoas falam. Eu acredito no que as pessoas fazem. Então, você ter o pilar, você chegar aqui, fazer um podcast e falar, pilar espiritualidade e tal. E aí, o que as pessoas enxergam de você depois da missa? Depois de um podcast sobre espiritualidade? O que as pessoas enxergam sobre você na sua família? Que às vezes eu brinco, né? Principalmente nós que fazemos a Manhã de Espiritualidade para Mulheres, e às vezes as pessoas, elas estão em alguns ambientes, elas reclamam, né? Da mãe, do pai, do marido. Eu falo, peraí que eu vou tirar 5 minutos para conversar com o seu marido sobre você. Porque estarmos nesses ambientes não significa que nós somos pessoas espiritualizadas ou que praticamos aquilo que a gente fala. Então, Deus ele nos requer mais do que tudo, postura, atitude. E falando sobre isso, é muito fácil. Frei Gilson que falou isso uma vez. É fácil você ser santo dentro da igreja. Porque todo mundo tá ali com o mesmo propósito, independente de que igreja seja, tá? Mas todo mundo que tá ali tá com o mesmo propósito. Buscar a Deus, louvar, rezar. Ai, que lindo. Tá, saiu. E aí? E aí? Quantas vezes eu vi a gente sai da igreja, a pessoa saindo do estacionamento da igreja, ela não te dá vez. Ela só falta te atropelar. Nossa. Poxa, quase atropela então, lá. Zé Maria Escrivá fala, né, do dia a dia, do ordinário. Sim. Então, como que você leva Deus para o ordinário, para o seu dia a dia? No prédio comercial que você trabalha. Eu trabalho no prédio comercial. Eu vou lá, eu cumprimento os porteiros. Eu sei o nome de cada um. É importante a gente saber. As pessoas precisam saber que elas são percebidas, enxergadas também. Sim. São detalhes, né? Muito importante. Sim, então é o dia a dia. Ai, nossa, a Vanessa é perfeita. Longe disso. Muito longe disso. Mas eu busco ser como Cristo, porque essa é a busca. E vai ser eterna, eu nunca vou chegar nem aos pés de Cristo. Mas eu preciso buscar a santidade e fazer aquilo que ele mandou fazer. É ser obediente. Então é a obediência, inclusive nos negócios. Obediência com os meus negócios, obediência em fazer. A gente pede, mas está sentado, vai fazer. Então isso também é colocar a espiritualidade no negócio.
colocar o pé para Deus colocar o chão. Então faz sua parte. Deus está esperando que você faça a sua parte para que Ele te abençoe. A bênção tá lá. Só que você tem que buscar. Não vai cair do céu. Isso é tão forte, tão sério, porque também tem muita gente que fica só como eu falo, nos rituais. Uhum. Aí, de novo, volta aquela história que eu falei. Eu não acredito no que você fala, eu acredito no que você faz. Tem gente que tá 4 da manhã rezando terço com o Frei Gilson. Glória a Deus, ok. Missa, terço e tal. Mas assim, e o suor? E o levantar? Levantar-se da cadeira e ralar. Agir. Ação. Ora, ação. Né? Vigiai e orai. As pessoas estão só no orai. Eu entendo essa frase, e o vigiai é o quê? É a gente, é ali, gente. A lida. Fazer, porque Deus precisa desta matéria-prima. Nossa, Ele quer que a gente faça para que Ele atue. Exatamente. Ele quis contar conosco. A graça sobrepõe a natureza. A natureza humana. Natureza humana. A graça de Deus está acima da nossa natureza. Porém, Deus quis contar com a nossa natureza. Isso. Por isso, Ele enviou o seu Filho único como homem. Ele se rebaixou à nossa humanidade, menos no pecado, lógico, para sentir conosco, para viver conosco e nos dar a certeza que é possível, com a nossa humanidade, alcançar, sim, a busca da perfeição. Por que não? Né? A Vanessa falou, não sou perfeita. Não somos. Mas só porque eu não sou perfeita, eu não posso buscar a perfeição, né? Por que não? E um outro detalhe também de São José Maria Escrivá, né? A gente está falando aqui bastante dele, porque ele é o santo do ordinário, o santo do trabalho, né? Depois de São José, pai de Jesus, eu acho que São José Maria é esse que mais nos ensina o valor do trabalho. Ele tem uma frase que é muito peculiar, que é: ser útil, deixa rastro. Uau. Ser útil, deixa rastro. Gente, ser útil, que delícia ser útil nas mãos de Deus e para o próximo. Aqui eu falo, né, da questão dos negócios, mas também da vida. Ser útil, levante da sua cadeira, ajude, faça o bem. Momento Alice sincera. Ser útil, ajude. Ah, mas não é meu trabalho. Faça alguma coisa, levanta, mostre a sua força e deixa rastro. Rastro de que eu tô deixando? Lá, quando eu trabalhava no mundo corporativo, às vezes tinha uns conflitos, assim, que sempre tem, é normal. Então, qual é a minha postura diante disso? É botar mais fogo no parquinho ou é dar uma... Vamos assentar. Como que a espiritualidade ajuda a tomar decisões? Calma aí, vamos orar. Vamos pensar, não que eu vou botar, vamos dar as mãos agora e fazer um louvor. Não é isso, talvez seja, se você tiver liberdade para isso, mas talvez não é isso. É você ser uma pessoa útil, sábia nesse momento, com o seu pilar da espiritualidade. Me veio algo muito interessante que a gente vem conversando sobre isso, inclusive. E que eu consegui fazer um link agora com a espiritualidade no negócio. Como você tem atendido seu cliente? Só com o intuito de vender para você ganhar dinheiro ou vender para servir? Porque recentemente eu recebi... eu acho que só eu, entendeu? E o restante das pessoas em outros estados. É raro, mas acontece é raro, mas acontece uma vez por dia. Uma pessoa me procurou no WhatsApp. Oi, Vanessa, tudo bem? Sou fulana de tal, faço não sei o que lá, tô com esse serviço XYZ, okay. Vamos fazer? Vamos fechar? Tipo, querendo vender. Aí eu te agradeço, respondi, bom dia, fulana de tal, agradeço, nesse momento não estou precisando desse serviço X, obrigada. Joinha de resposta, parabéns. A reação foi um joinha. Cara, você me procurou, você ofereceu, cadê o relacionamento? Jesus pede pra gente se relacionar. É relacionamento. Então a espiritualidade no negócio é você criar relacionamentos. É você se relacionar genuinamente com o outro. Não adianta eu chegar aqui pra Paula e só querer vender foto. Cara, olha pra você como cliente. Você gosta daquela pessoa chata que só quer te vender, enfiar a goela abaixo, seja lá o que for, mesmo que você não esteja precisando, ela faz você tentar acreditar que precisa porque ela tem que bater uma meta? Não é legal isso. Não é legal. É ter sabedoria de, será que esse é o momento dela? Se ela falou que não, muito obrigada, agradeça, responda com educação. Aprenda a ouvir um não. Quem você se transforma, em quem você se transforma, quando você escuta um não, isso também tem a ver com o pilar de espiritualidade. Quem você se torna? Você se torna mais próximo de Jesus ou mais afastado dele? Nossa, agora entrou até para a parte de comunicação, né? Sim. Gente, espiritualidade, a gestão das emoções, a comunicação, essa questão da venda, do relacionamento,
não existe venda sem relacionamento. Aqui eu não estou falando nenhuma novidade, eu sei, mas às vezes a gente precisa afirmar isso todos os dias. O óbvio precisa ser dito e afirmado e copiado no mural, no outdoor, pra gente poder não esquecer que não existe venda sem relacionamento. Nós fazemos parte de um clube de negócios que tem várias mulheres, porém, nem sempre a gente aprende a lidar com a oportunidade, porque a gente não sabe se relacionar. E aí vem comunicação, espiritualidade e tudo mais. Pois é. E a gente não aprende que nesta jornada de vida, quem aprender a gostar de pessoas, quem desenvolver essa habilidade e a nutrir relacionamentos, ó, tá na frente. Nossa. E é interessante porque eu entendo que o início de tudo isso aqui é o autoconhecimento. Aliás, eu sempre acreditei nisso. Aí quando eu vou ler o diálogo, tinha que falar, né, do diálogo de quem aqui, Santa Catarina Por favor, de Sena. isso aí. Deus Pai fala para ela que através do autoconhecimento as pessoas se aproximam dele. Autoconhecimento verdadeiro. Por quê? Olha onde entra a espiritualidade. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu enxergo a miséria que eu sou. Mais eu enxergo a grandiosa misericórdia, o grandioso amor que Deus Pai tem para conosco. E com isso, o que acontece? Eu baixo minha bola. Eu desenvolvo a humildade. A humildade, juntamente, que é o que nutre a caridade, é o que dá liga a todas as virtudes. E com isso, sabe o que acontece? Eu tenho um olhar mais empático para com as pessoas. Porque eu sei que eu não sou nada. Eu sei que Deus ama a todos, então Ele também ama a Vanessa, Ele também ama a Alice, Ele também ama você que está nos assistindo. E é o que Deus quer, que a gente dependa do outro por conta dos dons também. Porque você tem uns dons que eu não tenho, eu tenho alguns que você não tem, e essa é a intenção de Deus, está lá no livro também, para que a gente se auxilie. Olha onde a espiritualidade leva, se você for colocar isso em vendas, em comunicação, em liderança, gestão de pessoas. Espiritualidade. Talvez algumas pessoas podem ouvir esse podcast, o tema, nem seguir, nem ouvir até o final, por desprezar o tema, sabia? Pode. Espiritualidade. Por quê? Olha aonde pode nos levar. É o que a Paula acabou de falar. A espiritualidade, ela pode nos levar a níveis que a gente não tem noção. E essa questão da humildade é muito importante, muito, muito prático. Exemplo, tem pessoas que falam assim, vou dar uma viajada agora. Vocês ligam meu Waze se for preciso. Eu sou uma pessoa tímida, eu sou muito fechada em mim mesma, eu não gosto muito, mas eu tô aqui, tá? Pode contar comigo sempre. Timidez é orgulho. Timidez é falta de humildade. Porque você se fecha tanto em si, com medo de se abrir, de se relacionar, de crescer. Enfim, depende da sua crença. Ser julgada, avaliada. Gente, não é fácil. Não é fácil estar aqui agora com vocês, né? Mas a gente precisa estar nesse desenvolvimento constante. Arrumaram um novo nome para orgulho, timidez. Mas é verdade. É claro, existem pessoas que têm essa timidez porque têm uma dificuldade por conta de traumas. E aí sim, precisa tratar. Mas se você é empresário, empresária, gente, você tem que fazer de conta que a timidez não existe. O que é timidez? Nunca vi, não tem no meu vocabulário. Vai, ou seu negócio vai à falência. É simples assim. Relacionamento. Você não se relaciona. Se eu precisar, é porque eu tenho que fazer uma nota fiscal, tenho que ir nos meus negócios. Eu preciso do outro, eu preciso de um contador. Sim. Eu vou precisar de vendedor. Se eu quiser expandir, eu preciso de alguém para editar as fotos para mim. Eu vou precisar de alguém para fazer atendimento. Eu preciso disso, daquilo e fornecer o tempo todo. O tempo todo. Sozinha não dá. É claro, você consegue fazer as coisas sozinhas, mas chega um momento que você estagna, fica numa estagnação, você não cresce. Para evoluir, você precisa do outro. Para o outro, você precisa evoluir espiritualmente. Veja, espiritualidade é diferente de religiosidade. Porque o que tem de religioso, que socorro Deus, quero distância, em todas as religiões tem. É espiritualidade, é intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Então, crie intimidade com Deus. É o poder do todo dia. Intimidade com Deus é o todo dia. Para quem é casado aqui, você não fala todo dia com seu marido, com a sua esposa? Então fala com Deus todo dia também. É relacionamento com Ele, é pai. Manutenção, né? É Deus Pai. É isso aí, Deus Pai. Oi, Pai, bom dia. Obrigado por mais um dia. Traz Ele para sua vida. Porque nós, empresários, por que para mim também é muito importante espiritualidade? E no dia a dia, principalmente. Quem aqui, acho que só eu também, de novo,
Já passou por situação de altos e baixos, os picos e vales? Sim. Quantos vales na minha vida? Total. Meu Deus, eu preciso pagar conta, o dinheiro não vem. Se você não tem uma intimidade com Deus, para ter confiança, você desiste. Você surta. Você se Você desespera. fica louca. Aí você Desespera. você começa a se desesperar e sai atirando para todos os lados e afastando as pessoas de você. Desesperar é perder O desespero a esperança. afasta. É. O desespero, você perde esperança e afasta todo mundo de você. Total. Porque a sua energia fica lá embaixo. Nossa, nunca tinha pensado nisso. O desespero, ao invés de a gente fazer um movimento das pessoas olharem pra gente, nos ajudarem, afasta as pessoas. É, porque o desespero. Espero, desespero. Não espero. Falta eu de não tenho esperança. esperança. Não tenho esperança. Não tem nada pior do que a Não tem falta nada de pior do que isso. E sim a espiritualidade. O Padre Jonas falava uma frase, né? Quem não adorar não vai aguentar. E é verdade. Isso aí, Quem não adorar, quem não dobrar os vai joelhos, quem não tiver um momento de intimidade com Deus, seja como for, de acordo com a sua fé, com a sua vivência, se você não pausar nesse mundo louco que estão tentando entubar em nós, a gente não vai aguentar. Verdade. Vou trazer mais uma pergunta aqui pra Sim. gente, amigas. Vocês acreditam que é possível ser espiritualizada e ainda assim ser estratégica e lucrativa? Com certeza. É o que somos. Obrigada. Com Toma certeza. posse, Pai. E com mais verdade, inclusive, né? Com cabeça no travesseiro tranquilamente. Tem muita gente aí lucrativo, mas que Pois é, gente. dando perdido, né? A gente vê aí o tigrinho, essas coisas todas por aí, ganhando dinheiro a qualquer custo. Não tem paz. Não, não é sobre isso. Não tem paz. Então, a diferença de quem é espiritualizado para quem não é a questão da paz. Todo mundo tem direito a ter lucro, até porque tá na Bíblia. Claro. Vamos Abundância, pegar aí, ó. não é? Jesus prometeu ter vida e vida em abundância. Então, ele promete o básico, óbvio. Então, assim, pode ver. Não vai faltar comida, não vai faltar um teto. O essencial você vai ter. Mas se quer abundância, corre atrás, querido. Trabalhe. Segura na mão de Jesus. Obrigada. Quer comer? Vai trabalhar. Olha o que Paulo nos diz. Ai, gente. Aliás, ó, vamos lá, gente. Tessalonicenses. Segunda, né? Segunda carta. Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Aliás, quando estávamos convosco, nós vos dizíamos formalmente: quem não quiser trabalhar não tem o direito de comer. Ponto. Isso diz alguma coisa sobre o Brasil? Olha que sério isso. Imagina, eu acho que até hoje, capaz, se fizer um recorte sobre isso aqui, vai dar polêmica. Isso. Que as pessoas vão falar, mas e os doentes? Mas gente, é o óbvio, né? Se você está acamado, Convalescente. se você está impossibilitado de trabalhar, é o óbvio, Uhum. não é? Só que existem Mas sim. no mundo de hoje, o óbvio tem que ser dito o tempo inteiro, Então, né? muita gente, ó, que quer ficar na maciota, não quer ter esse esforço e muitas vezes até culpa Deus. Não, tô esperando um sinal. Amiga, que sinal que você tá esperando? Apocalipse? Porque assim, não dá mais, Olha tá o aqui, meteoro ó. vindo. Olha, caiu em você. Quem não quiser trabalhar, que não coma. E é isso, é o suor do seu trabalho digno, ético, baseado em valores. Não é isso que a Vanessa falou. É você ter o quê? Um filtro. Como é que eu vou ser estratégica e lucrativa? Ok, antes das suas decisões, você precisa ter um filtro. O filtro do bom, o filtro do certo, o filtro do ético, do honesto. Caráter. Pois é. Para ver se eu vou fazer ou não. Para ver se eu vou me associar ou não com algumas pessoas. Quantas pessoas entram na Lidérica, contratam o meu trabalho, ou de mentoria, ou do clube. Olha, depois que eu vi, depois que eu soube que você tem esse pilar, espiritualidade forte, depois que eu enxerguei que você valoriza este pilar, eu fiquei ainda mais propensa a comprar de você e não da fulana. Ou seja, se é verdade isso, aí a gente precisa falar, porque até a pandemia eu também não falava. Eu não falava que este pilar era o que me sustentava. Ou seja, eu escondia, né? Eu não estava vendo totalmente a verdade. Que a gente tem medo, né? De E pelo misturar. orgulho. Orgulho de ser julgada, né? Ser Talvez. julgada. Orgulho. É verdade. O orgulho se manifesta de quantas formas, Paula? Milhões. 20 ela vai com esse lado, né? É. São 23, 26, eu sempre esqueço. Mas é mais de 20 formas.
E a vergonha, o medo de ser Que vão julgada, falar de isso é mim. vaidade. Paralisa. Eclesiastes. E isso Vaidade. paralisa a gente de uma forma... Paralisa. É. Esse auto-julgamento, uma coisa que nem existe ainda na nossa Às vezes cabeça. as pessoas nem vão julgar, Ninguém né? tá nem... Gente, a gente acha mesmo que as pessoas estão se importando totalmente com nós. Somos maravilhosas, eu sei. Porém, o mundo não gira em torno de mim. Então, você acha mesmo não que você sou expor alguma coisa? Você acha que você é o foco? Não, não é. Mas essa questão que a Paula disse, né, de esse filtro. Quantas vezes, meninas, demitimos clientes? Também. Quantas vezes? Boa. E o pior, precisando daquele contrato. Deus sabe. Mas dinheiro bem não é lembrado. tudo. Dinheiro não é tudo, mas Deus sabe. Mas ali E aí, tá nessa certo. hora que a gente fala da estratégia e lucratividade. Quando a gente está espiritualizado, quando nós estamos buscando a espiritualidade, trazer Deus para o nosso negócio, a gente traça a estratégia de vendas. Então, por exemplo, eu preciso vender X, eu tenho uma meta de vendas de tantos ensaios, de tantos reais por mês, taraná, aqui, isso, aquilo, outro. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer um tráfego pago, eu vou contratar uma empresa X, eu vou fazer um evento tal, Certo. nananana. Senhor, tá de acordo com a sua vontade? Estou fazendo algo que vai contra os seus princípios? Já aconteceu de cliente vir, de cliente que é trambiqueiro e queria que eu fizesse foto. Não vou fazer. Nossa, e com esse ensaio eu bateria minha meta do mês. Ai, gente. Mas nem tudo é sobre dinheiro. Lucro, mas um dinheiro, porque o dinheiro que vem, que não é Assim? abençoado, ele amaldiçoa a sua vida. É verdade. Eu não quero maldição pra minha vida. Mesmo que jeito que veio, vai. Também, exato. E vai o dobro, né? Nossa. É só você ver essas pessoas que ganham o dinheiro essa proveniente dica. de vícios de jogos. Uhum. Infelizmente, se afunda. É triste de ver o que está triste. acontecendo. E a gente sabe disso. É uma grande armadilha, né? E se aproveitam. armadilha. Essa coisa do não se expor. Não. Ai, mas se eu começar a falar, qual que era o meu pensamento, né? É uma armadilha diabólica mesmo. O pensamento era, se eu começar a falar para este grupo, ou seja, né, nem para este grupo, se eu começar a falar a minha verdade, que é o que eu falo aqui é o que eu vivo, eu posso desagradar o grupo X, Y, Z. Aí vem, né, seu Celso, e daí? Celso Dalbello. E daí? E daí? Mas qual é a sua Sabedoria intenção? do É pai. agradar a todos? É a autoestima, né? E aí entra a questão do caráter também e da Poxa. forma que o dinheiro vai entrar. Então quer dizer que qualquer cliente para você serve? Pois é. Não. Não mesmo. A gente quer cliente que esteja alinhado com os nossos princípios, com os nossos valores. É. Que também esteja alinhado, independente da religião, mas que esteja alinhado com Deus. Sim, com certeza. Que seja de caráter, que Certeza. faça o bem ao próximo. Aliás, muitas parceiras minhas não são católicas. Pessoas maravilhosas, pessoas íntegras, Sim. honestas, éticas. E tem uma coisa, você vai fortalecendo esta rede, você vai nutrindo essas relações, misteriosamente, mais pessoas assim começam a chegar até você. Da onde veio? Onde Uau. estava? Ó, que milagre, Que não é? milagre, não é? Porque a gente simplesmente Este fez movimento. a nossa E parte. até porque você falou uma coisa muito importante, né? Muitas pessoas não são da mesma religião que a minha. Até porque nós não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de espiritualidade. É um único Deus. A Ponto. espiritualidade. Pessoas em busca dele, do bem, do propósito. E é isso que importa. E os princípios que regem, né, a maioria, né, das religiões, ou teria pelo menos que ser assim, são princípios óbvios, né, gente? Mas Não, o vai óbvio ser tem que ser isso. dito, como a Vanessa disse. Princípios que são intrínsecos do ser humano. Nobreza, lealdade, verdade. A religião e a espiritualidade, né, nos ajudam, né? São coisas diferentes, mas nos ajudam a mergulhar mais nesses princípios. Mas teriam que ser princípios humanos, né? Só que a gente se perde no meio daí das tentações e temos que estar sempre buscando, né, esse homem novo. Ó, cuidado, às vezes eu falo isso comigo, a mulher velha tá querendo voltar. Coisas que a gente fazia que não cabe mais pra minha vida hoje. Então, a todo momento você tentando buscar essa mulher velha, esse homem novo, para que a sua vida esteja alinhada com os seus princípios, aquilo que você fala e aquilo que eu faço e onde eu estou. O local que eu frequento. Você falou, eu não ligo para o que as pessoas falam, eu ligo para aquilo que elas fazem e como elas estão. Você está me falando uma coisa, mas a sua vida, não sei. Nós não temos que ser julgadores da vida do outro. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a gente tem que observar.
Mas como que você tá falando isso? Todo mundo Cadê seus observa, resultados? é. E tomar cuidado. Temos que ter resultados, Vanessa. Você concorda comigo? Concordo. Até porque, assim, ambientes certos, pessoas certas, informações certas. Mesas certas. Mesas certas. Uau. São os locais certos, os lugares certos. Então, se você quer sentar nas mesas certas, com as pessoas certas, elas têm que estar alinhadas com aquilo que você acredita. Com a verdade, com a sua essência. Total. E quando eu falo, né, e a gente começa a trazer... Isso aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu comecei a trazer mais a espiritualidade pro meu negócio e mostrar isso nas minhas redes, Sim. de falar, de colocar a palavra, de Isso. mostrar da Manhã de Espiritualidade, compartilhar, sim, dos projetos espirituais e religiosos que eu participo com vocês também. Deu uma queda, porque Deus está limpando. Olha. Deu uma queda no começo de muita gente sumir. Misteriosamente. E aí, em Tessalonicenses 5, 16 a 18, alegrai-vos. Alegrai-vos. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque na nossa oração, quando você reza, quando você ora, você pede a Deus. Pai Nosso é uma oração universal, né? Então, livrai-nos do mal. Deus sabe O que é? o que a gente não sabe. Ele escuta, ele vê coisas que nós não escutamos, não vemos. Então, é uma limpa. E aí vem o desespero. É nessa hora que muitos se desesperam e deixam de confiar. E aí tentam agir por conta própria, na força do próprio braço. É aí que se afunda ainda mais. É. E é o que a gente tem visto muito. Não perseverar. Eu vou lá, então eu vou me espiritualizar, eu vou me comunicar mais com Deus, mas aí com moeda de troca. Não faça isso, pelo amor de Deus. Com moeda de... Deus, tô aqui com você, então assim, em troca... Não com essas palavras, né? Mas, eu tô aqui. Eu tô aqui fazendo minha parte, então o senhor faz a sua também, tá? Tô esperando o senhor fazer. Sabia Quando é que vai no fazer? diálogo tem nome isso, né? O quê? Que nome? No diálogo. Qual o nome? Tem? Tem. Chama amor interesseiro. Interesseiro. Nossa, No terrível. em diálogo tem tudo, tá, gente? É interessado ou interesseiro, gente? O amor servil, Né? o amor interesseiro e o amor de amizade. Fraternal. O amor Ágape não, né? filial. É o amor, assim, que é sem interesse. Eu amo a Deus porque Ele Genuíno, é meu pai, né? porque Ele é... Amo porque Ele é meu amo. tudo. É. É igual, Lindo isso, né? eu não sou mãe, mas você é mãe. Você ama seu filho por interesse? Porque Se ele fizer algo diferente. meu amor não vai O amor mudar. não muda. Porque não é pela utilidade, né? Não é pela utilidade. Boa. Olha que eu peguei do meu livro aqui, ó. O lugar e os ambientes que você frequenta revelam aquilo que você busca. Que falamos agora. É o que você acabou de falar. Onde você tem frequentado? Está dizendo o que você está buscando. Com quem você tem andado? Está dizendo o que você busca também. E aí, no trabalho, gente, eu lembrei agora, a gente estava falando das práticas, como na prática, eu já mentorei empresas que eu falava assim, que elas... eu sabia que a dona é cristã ou gostaria de ter esse lado espiritual mais desenvolvido, e as pessoas às vezes não sabem como. E não é como você colocou no início. Vamos fazer um grande louvor agora na empresa. Se tiver oportunidade, glória a Deus por isso, ótimo. Mas você pode ir em pequenas práticas, muitas vezes não da religião, como você falou. Práticas. Então vamos ler agora um livro. Um exemplo, um livro, teria vários para indicar para vocês, inclusive o meu aqui. E aí você pede para um funcionário ler uma página que fale de quê? Comunicação, de respeito humano, de o que mais? De liderança. Prática de meditação, gente. Saúde, E aí isso. você traz alguém ali para falar, o que você entendeu sobre isso? Olha, legal. Se for mais à frente, lê um salmo, que às vezes um salmo de agradecimento e reflete. Sabe por quê? Porque a gente não faz nada. A gente só lança as sementes. Quem frutifica é Deus. Somente. Só que a gente precisa dar esses passos. Sim. Sabe, a pessoa não faz nada na empresa dela, não faz nada no escritório. Mas o ambiente é porque a energia tá ruim. Eu falei, vai continuar ruim. Não reza, não clama, Melhore. não faz nada. Você chega lá bufando, pesando mais o ambiente. Também. Comece. E, gente, é uma coisa muito clara agora. Só depende da gente. Só depende da gente. Se a gente for esperar um ambiente perfeito, a hora perfeita, a marido perfeito, a família, minha mãe. Que minha mãe e meu pai me criou assim. Agora você tem outras possibilidades, né? E esse pilar
Se você quiser fortalecer de forma genuína, como a Vanessa falou, né? Não é, ai, meu Deus, agora eu sou espiritualizado. Jesus, cadê minha bênção? Vai ficar sentado esperando. Não é assim que funciona. Tem que ser algo natural. E Deus é um Deus criativo. Muito. Existe uma coisa chamada comparação hoje, né? A internet nos dá muito isso. Essa comparação dos negócios, da vida do outro. Você acha mesmo que aquilo que Deus deu pro outro é o que ele vai dar pra mim? Deus é criativo, ele é infinito. A IA de Deus é sem limite. Ele sabe muito melhor do que eu, o que eu mereço, o que eu vou fazer da minha vida. Então a gente precisa confiar e saber que depende de mim. Eu criar esse ambiente melhor, esse ambiente mais harmônico, mais leve, um bom humor, alegrai-vos no Senhor. O mundo tá caindo, mas a gente vai fazer o quê? Vai chorar toda hora? A gente vai rir, a gente vai... O humor salva. O bom humor. Tem a oração humor, né? do bom humor. Um dia vamos falar sobre isso. Verdade, né? Assim que você dá Alice, Acho que é do né? São Thomas, Thomas More, eu acho. É a oração do bom humor. Gente, Essa é nossa. alegrai-vos no Senhor. Ele só resumiu o texto, alegrai-vos no Senhor. Verdade, E aqui, ó, tudo sendo vai espancado, expulso e tal, ó, saiu. Alegrai-vos, vai passar, e um dia vai passar. Alegrai-vos. Amigas, gente, que delícia. Eu ficaria aqui há muitas horas. A gente precisa fazer um convite especial para as mulheres que estão nos assistindo. Tem tudo a ver com o tema de hoje, deste episódio. Com certeza. Que é o congresso, primeiro congresso para mulheres empreendedoras católicas, que acontecerá no dia 3 de julho de 2025, dentro da Expo Católica, que é somente a maior feira católica do mundo. Então, vocês sabiam, vocês sim, que a maior feira católica do mundo acontece no Brasil, minha gente? Pensa! Em São Paulo, pertinho aqui da gente, pelo menos. E lá no dia 3, a partir da 1h30 da tarde, vai acontecer esse congresso. O que a gente vai ter lá, Alice? É o Congresso de Mulheres Empreendedoras Católicas, Isso. na Expo Católica, onde a gente vai ter um momento de troca, de conexão, rezar também pelos Claro. nossos negócios, nos formar como CPF e fortalecer o nosso CNPJ. E outras coisas a mais que não vamos falar. Você tem que ir lá para você poder conferir. É um momento nosso para mulheres que querem empreender, Isso. mas entendem, querem, não é? Ter o pilar da espiritualidade como base para todos os outros pilares. Quando a gente tem esse pilar como base, ele alimenta o da família, ele alimenta o dos negócios, ele alimenta o social, ele alimenta o pessoal. Não é verdade? Pessoal. Ele é o alicerce da casa. É o alicerce. É a base. A base. Então, convidado. E é da mulher. Eu estou lendo um livro assim, da Edith Stein. A mulher, chama A Mulher, né? E ela fala que a alma feminina, ela nasceu para formar. A gente está no lugar certo. Só que daí, ao longo das décadas, ao longo do tempo, tanta coisa, né? Infelizmente. Muitos conteúdos errados e que não estão de acordo com a doutrina, estão distorcendo. Inversão de então, valores. Vocês precisam estar de novo nestes ambientes, para quê? Para se nutrir, se abastecer. Eu me abasteço, eu transbordo. Não tem como eu transbordar para o outro se o meu vasinho tá vazio. Uhum. Então são nesses encontros. Vai ter show, vai ter pregação, vai ter talk. E aí a gente vai deixar o link aqui de inscrição para vocês, tá bom? Vai ser maravilhoso. Lá tem todas as informações que vocês precisam. Isso. Acesse o link, faça a sua inscrição, esteja presente nesse evento que é tão importante para você, mulher. E com esse ingresso, você pode também aproveitar toda a feira. Nossa. Que vai ser de 3 a 6 de julho em São Paulo. Então, são 4 dias de feira. Bem com lembrado. várias atrações também, além desse congresso. Amém. Perfeito. É isso. Meninas, obrigada, viu, pela partilha, Obrigada, pelos Vanessa. ensinamentos. Obrigada, Paula, pelo Lidérica. Sim. Por isso que estamos aqui. Verdade. Né? Pela sua ousadia, pelo um sim. Um sim que gerou muitos frutos, né? E obrigada pela amizade de vocês, que também fortalece a minha espiritualidade. Verdade. Obrigada. Estando em ambientes certos, eu conheci a Vanessa, conheci a Alice, muitas coisas, muitos frutos nasceram desta amizade, né? A amizade do pessoal e a amizade e do profissional. Veio pelos negócios, mas Não ficou. com um No caráter negócio. espiritual que se uniu por conta da conexão. Quando a gente está espiritualizado, os corações se unem. Então, somos irmãs em Cristo.
Amém, Jesus. E obrigada também a cada lidérica, né? Sim, tá até lá porque as com a patrocinadoras todas as também patrocinadoras, lidéricas, que todas são acreditam. lidéricas. Nossa É um comunidade clube- é linda. Ah, é um clube que, olha, Para, não vou começar, porque senão não a vou gente não parar. pode falar porque a gente também é suspeita. Obrigada. Obrigada a você que a assistiu, todos. que esteve conosco e até Além o próximo. dos negócios. Amigas, obrigada. Fiquem com Deus. Compartilhem esse conteúdo e até a próxima.